Olá, estamos começando mais um Conversando com Deus, já estamos aqui com o pessoal da Torre Forte, já adoramos ao nosso Deus, já oramos e agora nós vamos compartilhar a palavra. E a palavra que o Senhor colocou no meu espírito para ministrar está no livro de João, capítulo 2. Convido a todos e todas a abrir o livro de João, no capítulo 2. Essa passagem ela é tão poderosa, ela é muito conhecida, mas hoje acredito que para algumas pessoas o Senhor vai abrir alguns códigos, porque a palavra de Deus ela tem muitos códigos e quando a gente pensa nessa palavra do texto original tem mais códigos ainda. E eu espero um dia poder trazer com riquezas de detalhes, porque estou aprendendo o hebraico justamente para isso. Amém? Então vamos lá. João capítulo 2 diz assim: as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos dizer. Estavam ali 6 talhas de pedra, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Amém? É uma palavra muito conhecida, é uma palavra tremenda. Essa palavra é muito conhecida porque é o primeiro milagre de Jesus. Por que a gente sabe que é o primeiro milagre de Jesus? Que antes desse momento, Jesus estava ainda encontrando com os discípulos, e depois de 3 dias que todos os discípulos estavam já reunidos, os que foram escolhidos por Jesus, todos os discípulos já estavam reunidos com ele, depois de 3 dias que aconteceu esse convite para que Jesus estivesse nesse casamento. O que o Senhor traz aqui pra gente? Primeira coisa, importantíssima. A gente está falando de milagre, amém? Se nós quisermos que um milagre aconteça em nossas vidas, é muito importante o que primeiro? Um detalhe, que nós convidemos Jesus para estar em nossas vidas. Convidemos Jesus. Gente, algumas pessoas falam desse termo e eu tenho escutado em alguns vídeos, algumas pessoas quando pregam, falam que Jesus invadiu o lugar, Jesus invadiu não sei o que. Jesus não invade. Na minha visão, Suede, Jesus não invade nada. Jesus, ele entra se você convidar. Então, se você quiser que um milagre aconteça na sua vida, convide Jesus para entrar na sua vida. Convide Jesus. Aí algumas pessoas vão falar assim: mas eu já aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, ele é meu Senhor, eu já fui batizada, e por que não acontece um milagre na sua vida, na minha vida? Segura isso. Eu vou dizer por que não acontece. Amém? Então vamos lá.
você tem que chamar Jesus. E aí o que acontece no versículo 3? No versículo 3, a mãe de Jesus, ela fala assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe diz: eles não têm mais vinho. Não tem mais vinho. Vocês sabem o que significa o vinho? O vinho, nesse momento, nesse contexto bíblico e também social, o vinho simboliza a alegria. O que a mãe de Jesus estava falando aí? Estava falando, acabou a alegria. Gente, mas como assim? Acabou a alegria num casamento, numa celebração, que é para ter alegria, para todo mundo ficar feliz. A mãe de Jesus está falando para Jesus: Jesus, acabou a alegria. Se tem alguma área da sua vida que acabou a alegria, ou que todas as áreas da sua vida você não está sentindo felicidade, você não está sentindo essa alegria, essa palavra é para você. Ontem, quando eu estava meditando nessa palavra, eu até mandei uma mensagem para o pessoal da Torre Forte. Eu queria que o culto fosse agora, porque eu queria liberar essa palavra. Porque eu sinto no meu espírito que tem muitas pessoas que não estão se sentindo felizes. Às vezes em uma área ou às vezes em todas as áreas. Que estão mergulhados numa tristeza muito grande. Jesus está falando hoje para mim e para você. Me convida para essa área da sua vida. Me convida para eu entrar nessa área da sua vida. Porque muitas vezes a gente não está permitindo Jesus agir. A gente está tomando muitas decisões sem antes perguntar para Jesus: Jesus, é isso? Porque nós estamos ainda agindo conforme nós queremos. Quantas decisões nós tomamos por nós mesmos? Por nós mesmos? Na sua área financeira, no seu trabalho, que você não chama Jesus e não pergunta para Jesus. Num negócio que você vai investir, que provavelmente possa ser que algumas pessoas que estão assistindo, ouvindo nesse momento, que não deu certo. Mas você tomou a sua decisão por você mesmo. Ou em quantos relacionamentos que nós entramos, que nós não perguntamos para Jesus se ele queria, se ele estava junto nesse relacionamento, seja de amizade, seja relacionamento amoroso, seja qual tipo de relacionamento for. No nosso ministério também. Às vezes a gente muda de igreja, a gente muda de ministério, a gente não chama, não pergunta: Jesus, onde quer que o Senhor quer que eu esteja? Onde o Senhor quer que eu frutifique? Às vezes a gente está no ministério que a gente não está frutificando. E aí, porque não está no lugar certo, mas você não perguntou. E aí, o que acontece? A gente começa a mergulhar em águas de tristeza, decepção, desilusão. E essas águas vão nos deixando quase que tão submersos que começamos a ficar sufocados, sem sentir vida, quase realmente afogados. Mas o Senhor Jesus está estendendo a mão dele para mim e para você hoje, falando assim: a minha mão tá aqui. Você quer pegar? Você quer me convidar para que eu entre nessa situação com você? Você vai deixar eu resolver agora? Ou você vai continuar resolvendo do seu jeito? Fazendo as coisas da sua forma, dentro da sua racionalidade ou da sua ótica? Porque em muitos momentos a gente, por mais que nós conhecemos Jesus, tenhamos aceitado Jesus, confessado Jesus, tem momento que parece que a gente deleta Jesus da nossa vida e a gente toma atitudes racionais da forma que nós queremos. Óbvio que tem momentos que Jesus vai falar assim, vamos fazer um parênteses, gente? Que Jesus vai falar assim: nesse momento, você tem a capacidade de tomar a decisão racionalizando, mas sempre chamando o Espírito Santo para estar pensando junto. Tem momentos que a gente vai ter que fazer análises racionais e estar orando juntos, sim. Mas a gente tem que sentir qual direção que o Espírito Santo vai dar. Amém? É isso. A mãe de Jesus estava falando, acabou a alegria. Vamos continuar aqui?
E aí Jesus disse assim, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A outra questão, quero voltar aqui mais um pouquinho, o Senhor me chamou a atenção para falar, dar mais uma ênfase nesse versículo 3, quando fala assim sobre acabou o vinho. O vinho simboliza alegria, amém? Como já foi dito. Mas também simboliza também uma situação de desonra. Sabe essa situação que você está sentindo desonrado, desonrada? É porque acabou o vinho. Sabe essa situação que você está sentindo assim que acabou, não tem mais jeito? É porque acabou o vinho. Que você não está vendo saída. Se imagina que fosse seu casamento, lá naquele contexto bíblico, social, onde a questão do vinho era muito importante. E chegar para a noiva e o noivo ficar sabendo se acabou o vinho. Eles iam se sentir desonrados. Eles iam falar, não tem mais o que fazer. O nosso casamento foi um fiasco. A nossa celebração foi um fiasco. É uma desonra. Eu fico imaginando como esses noivos se sentiriam. Só que nem chegou a eles essa notícia, porque Jesus chegou antes. Amém? Ele foi convidado antes. E o Senhor Jesus quer entrar nessa situação que você está se sentindo desonrado, desonrada, onde não tem mais alegria, onde você acha que não tem mais jeito. Aqui é o fim, aqui é o ponto final. Jesus está falando, não é um ponto final. Não tem situação que o nosso Deus não possa resolver. Aquilo que parece insolucionável para mim e para você, para o nosso Deus não é. Amém? Então, vamos continuar aqui. Versículo 5. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que eu vos disser. Quem falou? A mãe de Jesus. A mãe de Jesus falou para os serventes, os que preparavam todas as coisas ali. Faz tudo o que ele mandar. Então, primeira coisa, convida Jesus. Aqui um outro ponto importante, o segundo ponto importante, para viver milagre, esse milagre que eu e você que precisamos viver, é fazer tudo que Jesus mandar. Acabou o nosso eu. O Senhor tem me usado muito para falar sobre essa questão do eu. O eu tem imperado na vida de muitas pessoas, o eu tem imperado em muitas igrejas. O Senhor está falando, dá um fim nesse eu na sua vida. E começa a fazer tudo o que eu te mandar. Isso é realmente quando nós somos servos. O servo faz o que o Senhor manda. Amém? Essa é a relação de servo com o Senhor. O Senhor manda, o servo faz. Quando a gente declara o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador, existem relações de senhorio, existe relação de salvação, existe relação de filho, de pai e de filho e filha. São relacionamentos diferentes que nós temos com Deus. Amém? Nós estamos falando aqui, nesse momento, de Senhor e servo. Nesse momento nós temos que fazer tudo o que o Senhor falar. E também estamos falando como relacionamento de pai e de filho e filha. Porque quem é filho e filha realmente ouve o teu pai e a tua mãe e obedece. Esses são os filhos que são honrados por Deus e que honram o pai e a mãe. Honra teu pai e tua mãe que eu prolongarei os seus dias na face da terra. Ou seja, o Senhor está falando que vai abençoar. É dessa forma que o Senhor quer que nós sejamos filhos e filhas, tanto do nosso papai, do Abba, quanto filhos aqui na terra. Amém? Então, obediência a Deus gera milagre. Obediência a Deus gera milagre. E no versículo 6, estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Gente, aqui tem vários, quando a gente verifica
números na Bíblia são códigos, tá? Eu não vou entrar nesses códigos ainda, porque quando no começo do texto fala assim, 3 dias depois, isso são códigos, né? Vou trazer só um exemplo para trazer evidência sobre isso ser um código. Jesus, ele ressuscitou no 3º dia, né? O número 3, não estamos falando de numerologia. Deus, ele trabalha. Se nós formos nas letras hebraicas, do número 3, 3 dias depois, o número 3 diz muita coisa em hebraico. E aqui está falando sobre 6 talhas. O número 6 em hebraico tem uma informação pra gente. Eu não vou entrar nisso hoje, tá? E 2 metretas. O número 2 também em hebraico traz muitas informações. Nós vamos ficar hoje mais naquilo que o Senhor me deu para falar. Mas é só a título de conhecimento. Por isso que é muito importante a gente conhecer a língua utilizada pelo nosso Deus. Existem códigos. Vamos lá, estavam ali 6 talhas de pedra. Gente, eu não sei se vocês já viram uma talha. Muitas pessoas acreditavam e acreditam que a talha são aqueles jarros, né? Não. Eu vi o que são. São como se fosse umas pedras imensas. Imensas. Né? Que não dá pra gente carregar. E colocavam o vinho ali. Tá? Então essas são as talhas. Eu queria ter a imagem para poder mostrar para vocês, mas qualquer coisa, se vocês puderem, pesquisem. É bem interessante a título de conhecimento. Nós sabemos qual era o ambiente que Jesus estava, como que era esse ambiente, esse contexto físico, social, cultural, em todos os sentidos. É muito interessante. Isso traz muitos detalhes para nós entendermos a palavra de Deus também. Acreditem. E aí, o que eles tinham lá? Essas 6 talhas, perdão, com 2 ou 3 metretas. Gente, sabe o que é metreta? Metreta, ele é uma forma de mensurar a quantidade de líquido. Que nem hoje em dia, nós aqui usamos litros, né? No caso, nesse contexto, metreta era 2 a 3 metretas. Se fosse trazer para a linguagem de hoje, isso, perfeito. Muito bem, essa é a imagem. Estou colocando aqui, vocês que não estão conseguindo ver, pesquisem o que são as talhas. É isso mesmo, obrigada. E metreta, tá me fugindo a palavra, gente, mas é uma forma de mensurar a quantidade de líquido. Nós falamos litros, na época, metreta é a mensuração de 2 a 3, né? Eu não sei quanto que equivale uma metreta em relação ao litro, tá? Mas é isso só para vocês saberem. Vocês estão vendo que conforme a gente vai entendendo, esses detalhes dessas palavras, o significado vai aumentando daquilo que o Senhor está querendo falar para nós. Amém? E aí, o que Jesus falou? Ele falou assim, enchei de água as talhas e eles encheram totalmente. O que simboliza a água? A água simboliza Jesus. Outro ponto importantíssimo nessa palavra. A gente tem que estar cheio de Jesus para viver milagre. Convidar Jesus para a nossa vida, obedecer a Ele e ser cheio dele. Esses dias atrás eu preguei, quanto que tem de Deus em nós? Se tem mais eu e menos Jesus, então vai ser muito difícil acontecer milagre. Então tem que diminuir isso. Menos eu e mais Jesus. Então Jesus tem que estar em nossas vidas. A palavra de Deus, em Apocalipse 21:6, diz assim, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, Jesus é tudo, do começo ao fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ou seja, quando nós estamos cheios de Jesus, nós vamos estar cheios de vida. Amém? Então, nesse momento onde fala para colocar a água dentro das talhas, está simbolizando o próprio Jesus. Ele é a água da vida. Amém? Vamos continuar aqui.
Uma metreta, aproximadamente 40 litros. Muito obrigada, gente. Uma metreta, 40 litros. Se tinha de 2 a 3 metretas, seria de 80 a 120 litros. Muito vinho. Uou! Muito vinho. Obrigada. Bom, vamos continuar aqui. Então, esse dado importante: é cheio de água as talhas, e eles encheram totalmente de água. Vamos ficar cheios de Jesus. Cheios. Amém? E ele, então, lhes determinou: tirai agora e levai aos mestres-sala, e eles o fizeram. Tendo os mestres-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Amém? E lhes disse: tudo costumam pôr primeiro bom vinho, e quando não beberam fartamente, quando já beberam, fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Gente, o que o Senhor está falando para mim e para você? Ele transformou da água em vinho. Sabe essa situação que você está se sentindo triste, desonrado, que acha que acabou, que é o fim, que não tem mais o que fazer? O Senhor está falando que Ele vai trazer transformação. Ele vai transformar essa situação que você está vivendo. Você crê nisso? Você crê nisso? Creiam que haverá transformação. Em nome de Jesus. Creiam que essa situação de desonra, de falta de alegria, não vai continuar. Nesse dia, hoje, Deus escolheu esse dia para que você escutasse essa palavra, para que você o convidasse para entrar nessa situação. Não somente da boca para fora, mas que você tirasse você de cena e colocasse Jesus. E falasse: Jesus, eu preciso de um milagre. Eu te convido para entrar, porque acabou a minha alegria nessa área. Porque eu não tenho mais honra nessa área. Porque nessa área eu não consigo ver mais solução. Tudo que podia fazer eu já fiz. E se encha. Como é que eu vou me encher de Jesus? Primeiramente, muitas vezes a gente está se enchendo de conselho das pessoas, ouvindo muita gente. A gente, às vezes, pra gente sentir um pouquinho de alegria, a gente vai pra balada, a gente vai fazer coisas que a nossa alma sente prazer, mas quando volta pra casa, aquilo que parece que você recebeu um pouquinho, no outro dia acabou. É uma coisa só momentânea. São alegrias momentâneas que não nos enchem efetivamente. Encher de Jesus é você estar cheio do Espírito dele, é cheio do Espírito Santo. É alimentando a tua alma e o teu espírito, o teu corpo com coisas boas, coisas saudáveis. Coisas que vêm da parte de Deus. Uma das coisas é ouvir a palavra, o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês estão se enchendo da palavra, alimentando com coisas boas. Fortalecendo o espírito de vocês. Se vocês ficarem ouvindo coisas ruins, notícias ruins somente, a gente vai escutar. Isso não tem como. A gente vai escutar, ok? Deixa eu me corrigir, me fazer entender. Escutar, a gente vai escutar. Porque o que a gente... Se liga a televisão, tem coisa boa? Não, não tem. Recebe uma mensagem, não é boa. Só tem coisa ruim. O que a gente não pode é isso entrar e fazer morada em nós. Aí tem gente que fala assim: mas é difícil. Eu não consigo. Gente, eu não sei exatamente, mas o Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo vai te ensinar.
a não deixar, ele tem que ser o seu filtro, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, não vai ter espaço para essas coisas contaminar você. A gente vai escutar, mas isso não pode entrar. Não pode entrar na nossa mente, não pode entrar no nosso coração. Porque se a gente deixar, isso que vai ser o nosso alimento. Agora, se a gente estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que vai nos alimentar e nos sustentar. Amém? Então, é se fortalecer em Deus, na palavra, no louvor, na presença de Deus, em oração. Ter uma vida com Deus. Amém? Assim vocês vão se sentir mais fortalecidos, mais fortalecidas. Porque os tempos são maus. E nós vamos viver milagre. E o Senhor vai transformar essa situação de vocês, literalmente, de água para o vinho. De algo que a gente não sente sabor nem cheiro, mas para algo que vai trazer muita alegria. Vai trazer restauração, vai trazer renovo, em nome de Jesus. Amém? E ainda nessa passagem diz assim, costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Sabe o que o Senhor está falando nesse versículo para mim e para você? Que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Tomem posse daquilo que vocês não viram. Os olhos de vocês não viram ainda. Os ouvidos de vocês ainda não ouviram. Ainda não veio ao coração de vocês. É o que o Senhor tem preparado. Ainda o melhor de Deus ainda está por vir. Continuem crendo. Não desanimem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ainda, no versículo 11, diz assim, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que isso que o Senhor vai fazer na sua vida, na minha vida, as pessoas vão ver. Muitas pessoas verão o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Essa transformação que o Senhor vai fazer. Muitas pessoas verão e vão crer e vai trazer também mudança para a vida dessas pessoas. O milagre na sua vida vai gerar milagre na vida de outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Então é essa palavra que o Senhor colocou no meu espírito para ministrar. Eu vejo tanto poder nessa palavra, eu espero que você sinta esse poder também. É uma passagem tão conhecida, mas é muito poderosa. Quando nós entendemos os códigos dessa palavra, que nós precisamos convidar Jesus para essa situação que nós estamos sentindo tristeza, desonra, que é final da linha. Convidamos ele e nos enchemos da presença dele, fazendo que tudo que é ruim, nós nos apartemos de tudo que é ruim, que nos leva para baixo, seja pessoas, seja situações, seja conversinhas, fofoquinhas. Gente, tem gente que fica dando ouvido para fofoquinha, aí falou mal de mim. Óbvio, a gente fica triste, mas você vai se alimentar disso. Eu costumo dizer, gente, dá crédito a quem merece crédito. Pessoas que ficam falando mal, essas pessoas precisam muito de Jesus. Como é que a gente vai dar ouvido para essas pessoas, gente? Eles estão doentes, essas pessoas estão doentes. A gente tem que fazer uma separação, sabe? Se afastar dessas coisas e não se alimentar dessas coisas. Isso não é uma dieta boa pra gente. Escuta o que Deus está falando para você. Isso sim tem que ser alimento. Se você quiser continuar vivo e caminhar na face dessa terra, em tempos que os dias estão cada vez piores, nós precisamos convidar Jesus, se alimentar e ser cheios dele. Amém? Ser cheio de Jesus e obedecer a Jesus. E aí sim, nós vamos ver milagre, transformação e viver o melhor de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê nisso,
Pare tudo que você está fazendo. Chame Jesus e apresente essa situação que você está vivendo para Ele. Seja no seu casamento, no seu namoro, seja no seu trabalho, seja no seu ministério. E fala, Jesus, eu convido para entrar nessa área da minha vida também. Eu te convido. Eu preciso de um milagre. Jesus está falando que Ele vai transformar essa área. Mas precisa que você tome a primeira posição, a primeira atitude. E creia que você ainda viverá o melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. Algo que não foi provado ainda, que não foi visto nem sentido, em nome de Jesus. Fique com essa palavra e fique no shalom do Senhor. E eu creio e declaro o milagre do Senhor acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? E até o próximo Conversando com Deus. Te amo em Cristo Jesus.